Fala galerinha do primeiro ano, turmas 1001 e 1002 do Brito Elias. Vamos continuar falando sobre agora poemas, falamos de versos, de estrofes, mas vamos falar de metrificação, tá bom? O que é metro ou métrica? É a contagem de sílabas poéticas de um verso. Perfeito? Tá vendo aqui, ó? Escansão é o ato de decompor os versos em sílabas poéticas. Quando alguém pedir para você fazer a escansão dos versos de um poema, é você fazer a contagem das sílabas poéticas que possuem cada verso daquele poema. Por isso eu peguei no livro aqui, ó, Tempestade, perfeito? Pegamos este poema aqui, parte desse poema aqui de Gonçalves Dias, Tempestade, para a gente analisar quantas sílabas poéticas nós temos. Como é que eu faço isso, professor? Se você sabe separar sílabas, poxa, já tem 80% do caminho andado. Você só tem que se ater a duas observações muito importantes aqui. Vou ler a estrofe para você. Vem aurora, pressurosa, cor de rosa, que se cora de carmim. Eu quero saber quantos versos tem em cada, ou melhor, quantas sílabas tem em cada verso dessa estrofe, tá bom? Então, ó, ele já separou as sílabas pra gente. Você só tem que se ater a dois esquemas muito importantes, ó. Vem aurora. Por que eu juntei o A com o A? Porque o que acontece? Quando uma sílaba termina com A e a próxima sílaba começa com uma vogal, então, quando eu tenho uma sílaba que termina com vogal e a próxima sílaba começa com vogal, eu junto numa sílaba só. Eu não posso separar esse A desse A aqui. Se são vogais, tá bom? Eu junto numa sílaba só. Então, vem a aurora, pressurosa, cor de rosa, que se cora de carmim. Viu que nos versos abaixo eu fui separando as sílabas normalmente, ok? Agora eu vou contar quantas sílabas poéticas nós temos aqui. Tranquilo? Ó, vem, ao, duas, uma, vem. Ao, duas, ra. Por que ele dá esse risco aqui, no final dessas sílabas aqui? Tá bom? Porque o que acontece? Eu vou contar até a última sílaba tônica da última palavra. Qual é a última palavra desse verso? Aurora. Então vamos lá. Aurora. A sílaba mais forte é auró. Então eu vou contar até uró. Esse irá aqui é desprezado. Então eu vou ter uma, duas, três sílabas poéticas nesse verso. Embaixo, pressurosa. Sílaba tônica também é uró. Então eu tenho três sílabas poéticas. Usar é descartado. Cor de rosa. A última palavra é rosa. Na palavra rosa, rosa, a sílaba mais forte é o ró. Então, vou contar até aqui. Três sílabas poéticas. Que se cora. Na palavra cora, a sílaba tônica mais forte é o có. Então, conto até aqui. Também três sílabas poéticas. E no último verso, de carmim. Se você pegar a palavra carmim, 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 a sílaba mais forte é o mim. Por isso que nesse último verso eu vou contar até a última sílaba. Porque já que a sílaba tônica é o mim, 1, 2, 3. Percebe uma coisa interessante? Os poetas antigamente, eles escreviam os versos, todos os versos do seu poema tinham o mesmo número de sílabas poéticas. Isso tornava até o trabalho mais difícil. Hoje você pega um poema para escrever, você escreve o que vem à sua cabeça, não faz nenhuma revisão, pronto, acabou, entregou. Mas não, existe todo um trabalho do poeta, antigamente os poetas profissionais, digamos assim, nos dias de hoje, para que eles possam arrumar o poema da melhor forma possível, com as rimas específicas, com a musicalidade específica, com o som, com a ênfase específica que ele quer passar, e também procuram trabalhar muitas vezes com o mesmo número de sílabas poéticas em cada verso. Foi o que aconteceu aqui, ó. 3 sílabas poéticas em cada verso. Se você ater a isso, você nunca mais vai errar. Ok? Perceba só esse outro exemplo aqui. Peguei, ó, o canto do guerreiro. Aqui na floresta, ó, o primeiro verso. Aqui na floresta, eu vou contar até o rés, porque na palavra floresta a sílaba mais forte, a sílaba tônica é o rés. Então eu conto até aqui. Aqui na floresta, 5 sílabas. Se você observar, em todos os versos nós temos 5 sílabas. Versos que têm 5 sílabas poéticas nós chamamos de redondilha menor. Tá bom? Então,
Perfeito? Guardem isso aí com vocês. Quando nós temos versos de 5 sílabas poéticas, nós temos a redondilha menor. Ok? Tranquilo? Perceba aqui que nessa estrofe todos os versos têm 5 sílabas poéticas. E o que eu falei para vocês, ó, nessa estrofe aqui, ó, na primeira, segunda, terceira, com a quinta estrofe, que estimem a vida, que estimem a vida. Tá vendo aqui, ó? Por que não separou aqui? Porque que termina com vogal. E a próxima palavra, estimem, começa com vogal. Quando termina com vogal e a próxima palavra começa com vogal, eu junto numa sílaba só. A mesma coisa aqui, ó, no sexto verso. Sem guerra e lidar. Guerra termina com vogal. E a próxima palavra começa com vogal. Se termina com vogal e começa com vogal, eu junto numa sílaba só. Tranquilo? Se os versos que têm 5 sílabas poéticas são conhecidos como redondilha menor, observe uma coisa também, porque eu também posso ter versos com 7 sílabas poéticas. Os versos com 7 sílabas poéticas, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas poéticas, são conhecidos como redondilha maior. Então, 5 sílabas, redondilha menor, 7 sílabas, redondilha maior. Versos com 10 sílabas são conhecidos como versos decassílabos, ok? Veja aqui, ó, que esse poema Remorso temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque eu conto até a última sílaba tônica da última palavra, a sílaba mais forte da palavra. Então, verso decassílabo. Perfeito? Vimos também a questão de soneto, né? Tá vendo aqui, ó, o soneto, ele é um tipo de poema que possui 14 versos no total. Se lembra? As 2 estrofes são 2 quartetos e 2 tercetos. Então, 4, 4, 3, 3. Tá bom? 2 estrofes de 4 versos, 2 estrofes de 3 versos. Nessa sequência, nessa ordem. Quando isso acontece, nós temos um soneto. Perfeito? E aí a gente vai vendo, ó, cada detalhe do que a gente precisa para formar um bom poema. O ritmo, que é a sucessão de sons verbais, marcada principalmente pela extensão dos versos, e tantos outros recursos. O verso livre, perfeito? É aquele verso que não tem essa questão de ter o mesmo número de sílabas poéticas. Tá bom? Então, muita atenção nisso aí.